Vocês querem saber como é o verdadeiro ensino da Bíblia Sagrada? É do Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? Gênesis são 50 capítulos, né? E Ruth são 4 capítulos, né? Juiz é mais de, acho que mais de 2 capítulos, assim, Juiz, assim, né? Samuel, assim, primeiro Samuel, acho que é uns dois, mais de 2 capítulos, assim. Primeiro Samuel, segundo Samuel, né? Aí, aí também o Evangelho de Isaías, 66 capítulos. Esse é o verdadeiro ensino bíblico. Como aconteceu, como Jesus criou o homem semelhante à sua imagem, né? Deus fez o homem semelhante à sua imagem e puxou a mulher das costelas do homem, para que o homem não se sinta sozinho, né? O Evangelho de João, capítulo 2, né? Um dos milagres que Jesus fez foi ali, né? Quando a mãe de Jesus falou, não há mais vinho. E o mestre Jesus, ele falou, o que há comigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aí a mãe de Jesus falou, essa é a sua hora. E ali tinha, acho que 4, 5 talhas. E qual era aquelas talhas? Os balde de vinho ali, né? Ali foi um milagre que Jesus fez. Transformou água em vinho, né? E, e, a, e um dos serventes ali que estava servindo o vinho ali no casamento de Benjamim ali, né? Ali, conhecido ali, né? E Jesus fez aquele milagre ali, transformou água em vinho. E ali Jesus, ele fez um milagre, transformou água em vinho, né? E um dos discípulos de Jesus estava ali perto de Jesus, era André, é, e, e ali é um dos milagres que Jesus fez. Pois é um dos milagres que Jesus fez ali. E também o segundo milagre que Jesus fez, né? No capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, né? Tinha um homem que paralítico que tinha 8 anos, que estava enfermo. E Jesus ele fez aquele milagre também, né? Jesus ele curou aquele homem paralítico que tinha 8 anos, que estava enfermo, a descida das águas. E Jesus ali ele fez um milagre. Ali Jesus ele curou aquele paralítico. Aí Jesus ele falou, levanta-te, toma tua cama e anda-te. E ali Jesus, o milagre de Jesus foi correto. O milagre de Jesus foi tão correto ali. Jesus curou aquele paralítico lá. E o terceiro milagre foi, foi uma mulher que foi apanhada e flagrada em adultério. E aqueles principais lá de Caifás ali, Pilatos ali, toda essa mulher e os principais perguntaram a Jesus, assim, Jesus, nós sabemos que o Senhor pregue sobre os ensinamentos de Moisés ali. Essa mulher foi foi flagrada em apanhada em adultério.
o que o Senhor faz? Nós sabemos que o Senhor pregue sobre os ensinamentos de Moisés, o que o Senhor fala. Aí Jesus escreveu um desenho na terra ali, aí Jesus ele falou, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Aí aqueles principais lá que trouxe essa mulher, todos tinham pecado. Aí ficou só a mulher e Jesus. E Jesus falou para a mulher, quem são os seus acusadores? A mulher falou, nenhum, Senhor, nem eu te condeno, vai e não peque mais. Pois é. E o quarto milagre foi a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, ele faleceu ali, mas Jesus, ele fez aquele milagre, né? Também, né? Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, né? Ali, Lázaro, há 4 dias que Lázaro estava morto. Aí Jesus ele falou, Lázaro, saia para fora. E ali foi um dos milagres que Jesus fez. Ressuscitou Lázaro dentre os mortos, né? E o quinto milagre, Jesus, ele multiplicou pães e águas. Tinha um jovem que levou 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus ele fez aquele milagre, né? Ele multiplicou pães e peixe. Ali tinha mais de 2.000 multidões ali. E Jesus multiplicou pães e peixes naquele milagre. Aquele foi se eu não me lembro, acho que é o quinto ou o sexto milagre que Jesus fez ali, né? Ali, né? E aí Jesus, ele multiplicou pães e peixe. Ali foi um dos milagres de Jesus ele fez. E o sexto milagre que Jesus fez ali, né? Uma mulher que tinha enferma 8 anos, que estava enferma ali, né? Sobre ali também, sobre enfermidade de fluxo de sangue. E essa mulher tocou nas vestes de Jesus. E um dos discípulos que estava andando com Jesus, e Jesus ele perguntando quem me tocou, né? Aí o discípulo Pedro, né? Ele falou, mestre, nós estamos no meio da multidão, todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Mas Jesus ele falou, perguntando, quem me tocou? Aí Jesus ele olhou para trás e viu essa mulher. E falou para essa mulher, vai que a tua fé te curou, né? 38 anos do fluxo de sangue, né? E o sétimo milagre que Jesus fez ali também, Jesus andou por cima das águas, né? E Simão Pedro, ali também, ele queria saber, é o fantasma? É o espírito? Aí um dos discípulos, André, ali falou, não, esse é mestre, o Jesus andando sobre as águas. Como é que ele está andando sobre as águas? Está no Evangelho de Mateus ali, né? Mateus também. No Evangelho de Mateus ali. Pois é. Ali foi um dos milagres de Jesus. Aí Simão Pedro, que se tornou apóstolo, né? Ele queria andar sobre as águas,
Aí Simão Pedro, ele não conseguiu andar por cima das águas. Aí Jesus, ele falou, homem de pouca fé, mas ainda falta muita fé. Pois é, ali foi um dos milagres que Jesus fez ali. Pois é, ali foi um dos milagres de Jesus ali. Pois é, ali foi um dos milagres de Jesus. Pois é. Pois é, esse foi um dos milagres de Jesus Cristo. Pois é. E Simão Pedro, ele se tornou apóstolo de Cristo, né? O único que não andou com Jesus foi o Lucas, que era médico grego, conheceu o apóstolo Paulo, né? Esse aí conheceu o apóstolo Paulo, esse nunca andou com Jesus, né? O Lucas, ele nunca andou com Jesus, ele nunca conheceu Jesus, nem em carne, em osso, né? Lucas, ele era médico grego. Lucas, ele conheceu o apóstolo Paulo, né? E Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas vivo naquele que me, que me salvou ali na cruz do Calvário, né? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, pois é, que é um dos obreiros que pregue muito bem a palavra do Senhor, pois é, Pai do Senhor, boa noite e uma paz do Senhor a todos. Pois é, eu não procuro cargo, eu não procuro ficar num lugar de ninguém. Eu procuro conhecimento histórico, eu procuro vida eterna no céu. Pois é, eu não cheguei a conhecer meu bisavô Rossini, não cheguei a conhecer meu bisavô Francisco Antero Lima, que é o pai do meu avô Valdeir Cunha de Lima. Eu cheguei a conhecer meu avô Valdeir Cunha de Lima, pessoalmente, e o velório do meu avô foi na filial Barro da Paz, onde ele foi velado e onde ele foi enterrado ali na Regional 3 ali num cemitério ali bem pertinho ali do Loja lá, Bocar, ali perto do Tranca de Neves ali. Pois é, 1 e 2 ali. Pois é, foi ali que ele foi enterrado ali. E também eu não cheguei a conhecer a minha tia, né, Dorinha, né? Pois é, mas em breve verei eles novamente lá no céu. Pois é, Pai do Senhor, boa noite e fique com Deus.